Olá pessoal, aqui é o professor Rafael, tudo bem? Espero que vocês estejam aí aproveitando a quarentena para estudar bastante. Hoje vamos falar da função afim, tá legal? Tá no módulo 4 de vocês, como vocês estão vendo aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar por dentro desse conteúdo reconhecendo a função, reconhecendo as constantes, reconhecendo o gráfico e algumas classificações, ok? Então vamos começar. Primeiramente, falando da função afim, a gente vai ficar de olho na função e lembrar que ela é dos reais em todos os reais, beleza? Então você pode adotar qualquer valor do domínio, que ele vai também ter qualquer valor na sua imagem. Como o modelo dela da função afim sempre vai ter essa definição: f de x é igual a x mais b. Ficando de olho nos coeficientes a e b, eles vão ser reais, tá legal? O a e o b seguem um padrão. O a sempre fica próximo do x e o b ele fica como termo independente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse exemplo bem básico, vocês vão perceber que o 4 está no lugar do a e no lugar do b ficou menos 3. Então vamos destacar aqui o a e vamos destacar aqui o b, tá legal? Cuidado com o sinal, sempre cuidado com o sinal. Continuando, casos particulares que vão aparecer na função afim, tá legal? O primeiro caso é o caso da função constante. Se vocês olharem o modelo fx igual a b, vocês vão perceber que não tem o ax. E aí o exemplo mais básico que tem para a função constante é esse aqui, ó, f de x igual a 5. Beleza? Passando para o segundo caso, a gente vai entrar na função linear. O que vem a ser a função linear? A função linear não tem o termo independente, não tem o coeficiente b, só apenas o ax. E o modelo que ele vai apresentar é o 3x. Quem percebeu nas últimas aulas viu essa função aparecendo durante as aulas. E aí vocês perceberam que a reta desse cara aí que vai ser construída, o gráfico dele que vai ser construído, tem uma particularidade. Seguindo. Valor da função afim. O valor da função afim é um negócio muito simples. Vocês vão ter a liberdade de escolher qualquer valor para x. Quando você escolher o valor para x, o que vai acontecer? Automaticamente você vai ter a função, é claro, e aí você vai substituir o valor de x, como está adiantado no exemplo para vocês. Aí nesse exemplo, vocês podem perceber que o f de x é igual a 4x menos 3. O que vai acontecer? Aqui foi escolhido x igual a 2, certo? E aí obteve-se o valor da função. O valor que foi encontrado foi o 5. Como é que funciona? Reparem só. Aqui embaixo, na função, eu tenho no lugar do x o 2. Então, olha o original dela, 4x menos 3. Na hora que ela vai ser escrita, vai ser 4 vezes 2. Lembra na álgebra? Número e letra há uma multiplicação. Então vai ficar 4 vezes 2 menos 3. Faz primeiro o quê? A multiplicação. Fazendo a primeira multiplicação, você vai encontrar a resposta e aí diminui 3. Quando você for terminar sua continha, vai encontrar o quê? F de 2 igual a 5. Tá legal? Traduzindo a história, resumindo tudo isso, toda vez que eu tiver o x igual a 2, a resposta dessa função, o valor dessa função vai ser o quê? 5. Então até aí tá tudo fácil. Vamos. Bom, turma, agora a gente vai entrar a questão do gráfico da função, onde a gente vai ficar de olho primeiro na parte da classificação. A classificação é bem simples, tá? A classificação a gente vai ficar de olho com base no valor do coeficiente a. O que acontece? Sabendo o coeficiente a, podemos classificar a função através da sua posição, analisando basicamente isso aqui, ó. Quando o a é positivo, ou seja, ele é maior do que zero, o gráfico vai ser crescente. Quando o a é nulo, ou seja, igual a zero, eu vou ter uma constante. Já vimos anteriormente quando falamos do tipos de funções, tá? E quando o a for negativo, o que acontece? Eu vou ter o gráfico decrescente. Então o a tem um papel importantíssimo na questão da classificação e também na questão da construção do gráfico, ok? Continuando, construção do gráfico. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo, analisar a função
Aí vocês estão vendo a função, ó. Nessa função, vocês já estão olhando já para o valor do A, o A é negativo, então o comportamento dele vai ser o quê? Decrescente. Fica de olho nisso daí, vai ser importante. O que a gente faz logo em seguida? Vamos construir uma tabela com os valores para x, tá legal? Então, se fica à vontade, o valor escolhido para x aqui nesse material foi esse aqui, ó. Valor de x, menos 1, valor de x, 2. O que a gente vai fazer com esses valores de x? A gente vai substituir na função. Quando formos substituir na função, o que vai acontecer? Vamos resolver aquela aritmética básica. E aí o que acontece? Eu vou encontrar os valores do g de x. Então, se eu tenho o valor de x valendo menos 1, quando eu resolvo, eu encontro o valor do g de x valendo 3. Se eu tenho o valor de x valendo 2, o valor do g de x vai ser menos 3. Certo? Vamos agora para a malha quadriculada. Vamos construir um sistema cartesiano, aí, x e y. E aí o que acontece? Vamos montar os pares ordenados. O menos 1 vai se ligar com o 3, certo? Tá aí, liguei. O 2 vai se ligar com quem? Com o menos 3. Beleza? Essas duas localizações são os pontos, certo? Esses dois pares ordenados são os pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu vou traçar o quê? O gráfico da função afim. E o gráfico vai ser o quê? Uma reta decrescente. Tranquilo? Muito simples, nenhuma dor de cabeça. Facinho, né? Continuando. Determinação de uma função a partir do seu gráfico. O que vai acontecer aqui? A gente vai utilizar o coeficiente A e a forma geral. O que eu tenho aqui? Aqui eu vou ter o gráfico, eu vou olhar para o gráfico e desse gráfico eu vou escrever a função afim. Como é que funciona? Vamos pegar um exemplo. No exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, ó, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar logo de cara o ponto P e o ponto Q, certo? Eu preciso que vocês, quando olhem para o ponto P e para o ponto Q, diga quem é o primeiro, inicial, e me diga quem é o final. Por que eu estou falando isso aí? Porque a gente vai utilizar a variação, galera. O que é a variação? Eu vou determinar o valor do A, através do que? Da divisão entre a variação de y sobre a variação de x. Aí vai perguntar que y, que x. É só analisar no ponto. O ponto é formado por x e y, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer aqui que o P vai ser o meu ponto inicial e o Q vai ser o meu ponto final. Se eu vou trabalhar a variação, olha o que vai acontecer aqui, galera. Eu vou pegar a variação de y, então eu vou olhar apenas o que? Eu vou pegar apenas os valores da reta y. Se eu estou começando com P e terminando com Q, não confundo, tá? Então vai ficar sem minha armação, ó. Analisa aí, ó, com calma. Você vai perceber que o menos 3 está diminuindo com 3. Beleza? Estou pegando o final menos inicial. Olha para o x agora, para a reta x. Eu estou pegando o 2 e diminuindo com menos 1. Tá? Tem um joguinho de sinal para fazer aí. Você está olhando o 2 diminuindo com menos 1, tá? Lembre-se, final menos inicial. Falei no comecinho. Depois tu volta lá e vê com calma. Segue aí a conta. Menos 3 diminuindo com menos 3 dá menos 6. E 2 menos menos 1 vai dar 3. Olha a troca de sinal. Quando você for dividir, vai chegar o quê? Menos 2. Ótimo, achei o valor do A. Lembra, eu tenho que chegar ali. Ó. Meu objetivo é chegar na função afim. Então, eu já tenho o valor do A. O que falta agora? Achar o valor do B. O que a gente faz? Fica à vontade, você escolhe x e y que estão dentro dos dois pontos. Outro escolhe o x e y do P, outro escolhe o x e y do Q. Aqui a gente vai pegar qual? A gente vai pegar o do ponto P. E aí na hora que eu escrevo a minha função afim, eu já substituo o f de x por 3, substituo o meu a por menos 2, como eu já encontrei, e substituo o x por menos 1. Vai sobrar apenas quem? O b que eu vou encontrar através dessa continha. Então segue a conta aí, ó. Tá legal? Jogo de sinal, de novo ali de menos 2 multiplicado por menos 1. Tranquilo, né? E aí você vai fazer o quê? Equação, né? Você vai isolar o b
não é isso? E vai passar o 2 para o outro lado trocando de sinal. Aquela coisa bem simples. Diminuindo, encontrou 1. Finalizou, lembra, o objetivo é escrever a função a partir do gráfico. Eu achei o valor do A, eu achei o valor do B. O que eu faço agora? Eu escrevo a função. E aí eu encerro essa parte de você resolver analisando o gráfico ou de você construir o gráfico com base na função. Tranquilo? Bom, seguindo aqui, galera, zero da função afim. Todo mundo aqui já praticamente sabe o que é o zero da função afim, né? Zero da função afim é o quê? É você pegar o f de x e igualar a zero. Ok? E quando você faz isso na forma original lá, na forma genérica, a gente costuma dizer, né? O que acontece? O aluno já vai direto na pergunta. Se ele falar para ti, eu quero a função, eu quero o zero da função, então ele quer saber o valor de x. Qual é a regrinha? Contrário de b dividido por a. Contrário de b dividido por a. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Olha a função. Na função você achou o a, achou o b. Ele vai te pedir lá, eu quero o zero da função. O que você faz? X igual contrário de b sobre a. Contrário de b sobre a, o que deu? Menos 2. Simples, fácil e segue o jogo. Bom, estudo de sinal, turma, para critério de avaliação e interpretação. Para resolver a questão de estudo de sinal, primeiro de tudo tem que ter o zero da função. Vocês vão perceber que nessas duas tabelas o A é importante para determinar primeiro a classificação entre crescente e decrescente. Segunda coisa, você tem que saber o zero da função. Olha o comportamento dela, do zero da função quando ela é crescente, olha o comportamento dela quando a função é decrescente. Percebem aí? O que acontece? Antes do zero da função na crescente, eu tenho apenas o que? Sinal negativo, a ideia negativa. Depois do zero da função, eu vou ter o que? A ideia positiva. Isso quer dizer o que? É o estudo do sinal. Tá legal? Quando você analisa a decrescente, é muito simples, é a mesma ideia. Você vai ter o zero da função e analisa antes, na decrescente, a região ela vai ser o que? Positiva. E a região depois dela vai ser negativa. Tranquilo? Seguindo, chegamos na parte das inequações. Nas inequações, a princípio aqui, vamos apenas fazer uma ideia geral. Vamos reforçar nas atividades a questão das inequações. E aí, aqui a gente trabalha com a ideia de intervalos. Percebam, quando a gente fala de inequações, vamos usar os sinais de maior, menor, maior igual, menor igual. Tá legal? Então, aí vocês vão perceber que quando eu estou falando de inequação do primeiro grau, eu estou trabalhando, além desses os sinais, eu também vou trabalhar com as inequações produtos e as inequações conscientes. Calma, não se assuste. Quando você observar isso aqui, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar trabalhando com duas funções, ou multiplicando ou dividindo. Tudo bem? Logo a seguir, vamos indicar umas atividades para vocês, beleza?